Falta de ar, tosse e aquele chiado na respiração. Esses pequenos incômodos fazem soar o alerta. Você pode estar tendo uma crise de asma. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, o repórter Anderson Conrado conversou com especialistas para saber como tratar essa doença que só no Brasil atinge mais de 20 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Veja só. Quando esse movimento começa nos pulmões, o asmático já sabe, vem aí mais uma crise. Essa dificuldade para respirar ocorre por causa do estreitamento das vias aéreas durante a respiração. A asma é uma doença crônica que, dependendo do local de trabalho, sem muita ventilação natural e com muitos aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, pode ser desencadeada com mais frequência. Foi uma bronquite quando criança que desencadeou o quadro de asma na Adriana. Ela estava fazendo uma trilha quando sofreu a primeira crise forte causada pela doença. A partir daí veio um uso contínuo de remédio. Então, ou seja, conhecendo já a crise, sabendo quando ela vem, então aí a gente já começa a utilizar os remédios, né? Então eu tenho sempre em casa os remedinhos e começo a identificar. Então, sempre que eu percebo uma respiração um pouco mais cansada, né? Então, ou uma crise que começa um pouquinho mais de tosse, aí eu já tenho os remedinhos que eu começo a utilizar. Os remédios que a Adriana usa vão desde comprimidos até as famosas bombinhas, uma para cada tipo de crise. Os medicamentos foram receitados por uma pneumologista. Esse aqui, o Seretide, ele é um bronquiodilatador. Ele é o uso noturno, você usa para dormir. Então, todo dia antes de dormir, você faz a inalação dele. E é justamente a tosse um dos principais sintomas da asma. Essa pneumologista explica que muita gente tem a doença, mas em alguns casos nem sabe. Fazer o diagnóstico é o mais importante. Por exemplo, como eu citei, pessoas que não sabem que têm asma e que quando correm, fazem exercícios, apresentam tosse. Isso pode ser um sintoma e deve ser investigado. Além da tosse, os principais sintomas da asma são a falta de ar, dificuldade em puxar o ar para os pulmões e o chiado forte no peito. A especialista explica ainda que o pulmão do asmático é diferente de um pulmão saudável. Os órgãos do sistema respiratório de um asmático são mais sensíveis, o que pode causar inflamações. Ela tem controle, que é um controle excelente quando tratada adequadamente e em tempo. Existe risco de o paciente ter cicatriz no brônquio quando a asma não é tratada por longo prazo. Então, nós exortamos todos os asmáticos a aderirem, mas não é uma doença curável. Ela é uma alteração genética, uma característica genética. Tem como tratar? Tem como tratar. A asma é a doença respiratória mais comum no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, ela atinge mais de 20 milhões de pessoas, principalmente crianças e adolescentes. A asma não controlada gera crises frequentes de falta de ar, de chiado no peito e até facilita infecções virais, infecções respiratórias, porque a via aérea está inflamada. Então é muito mais fácil essa pessoa ter virose do que as outras pessoas. Isso tudo forma um conjunto que se você considera 10% da população asmática, o absenteísmo no trabalho por causa de asma é uma coisa muito relevante, tanto no trabalho quanto na escola. E uma das crises mais fortes que a Adriana teve foi justamente durante o horário de trabalho. Tão grave que chamou a atenção do chefe e fez com que ela se afastasse do emprego para tratar o problema. A crise de asma, ela te deixa muito cansada. Você não consegue andar meio metro sem ter essa dificuldade de respirar. E aí, conversando com ele percebendo também essa dificuldade, tomando antibiótico e a crise não passava, foi quando ele falou, olha, está na hora de parar, ir para casa, tomar os remédios e descansar. A asma é classificada por tipos, como por exemplo, asma induzida por exercícios físicos, asma alérgica causada por poeira ou mofo, não alérgica causada pelo ar seco, clima frio ou cigarro e a asma ocupacional causada no trabalho. A pessoa pode ficar no seu ambiente de trabalho desde que seja tratada
O problema é o tratamento. Se existe aderência ao tratamento, o asmático tem uma vida absolutamente normal. Hoje em dia não é admissível que nós digamos que um paciente tem uma asma totalmente fora de controle se ele não tentou todos os passos de tratamento. Alguns cuidados devem ser tomados por quem sofre com a doença. Ficar em ambientes limpos e livre de poeira ou mofo. Evitar lugares com cheiros fortes. E o mais importante, praticar exercícios físicos de forma moderada. A Adriana vem seguindo essas dicas e hoje pratica esporte. Resultado, as crises asmáticas estão cada vez mais raras. Hoje eu já não sofro tanto, já fiquei gripada e não entrei na crise asmática. Então, acho que tudo facilita. Né? Tá tudo indo bem, graças a Deus. Espero continuar assim e que os remedinhos fiquem lá na gaveta.